Olá, aquariano, aquariana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Aquário. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante esta leitura, eu irei analisar 3 casas. Na casa 1, a energia do presente. Na casa 2, a energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o nosso presente. E na casa 3, a energia de futuro ou acontecimentos futuros. Após a análise destas 3 casas, eu irei tirar um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente esta mesa, como trarei uma indicação de leitura para você. Lembrando que todas as sextas e sábados, vídeos novos aqui no canal, bem como a partir do último domingo de cada mês, os vídeos referentes aos mensais. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, aquariano, um presente para você, aquariana. Bem, na casa 1 nós temos a energia do Ás de Copas. Na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado que irá influenciar o presente, nós temos o Príncipe de Copas. E na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos a energia do Pajem de Ouros. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas, sobre a energia do Ás de Copas. Nós temos o Pajem de Paus. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do 3 de Ouros. Na casa 2, sobre o Príncipe de Copas, nós temos o 10 de Paus. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do 10 de Espadas. Na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, sobre o Pajem de Ouros, nós temos o 8 de Espadas. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do Sol, o arcano maior de número 19. Bem, aquariano, a aquariana, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre o Ás de Copas, nós temos a Torre. Sobre o Príncipe de Copas, nós temos a energia da Cigana. E sobre a energia do Pajem de Ouros, na casa 3, nós temos a energia da Serpente. Gratidão. Bem, aquariano, aquariana, a casa 1, a energia do presente, ela será regida pelo Ás de Copas. E atrelado à energia do Ás de Copas, nós temos a energia da Torre. A Torre traz o aspecto de segurança, de firmeza, de concretude, de grandes estruturas, mas também traz o nosso interior, forte, concreto, seguro. O Ás de Copas diz aqui que muitos de nós estamos aberta para um novo amor e também para receber a luz do divino em nós, porque o nosso receptáculo, a nossa taça, ela está cheia de amor e luz. E a gente precisa externar esta luz divina que há dentro de nós para outras pessoas. É como se nós estivéssemos aqui preenchida de muito amor e de muita alegria
que não é possível conter, né? Essa taça aqui que está cheia. Há muita receptividade para que a gente possa permitir a plenitude em nós. É como se no presente nós estamos deixando algo para trás que não é positivo, estamos nos abrindo novamente à alegria, à felicidade, ao êxtase, ao toque do divino sobre nós. É a paz sendo canalizada a partir do eu. Como houvesse aqui uma energia de muito amor que não é possível conter esta vibração. Então, há aqui uma compaixão pelo mundo. Então, há a possibilidade de novas conexões de cunho afetiva e sentimental, como também há a possibilidade, né, de externar esse amor incondicional através do campo espiritual sobre nós. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade. Abaixo dessa energia, nós temos o pajem, né, de paus, que traz o aspecto da instigação dos nossos desejos. É a centelha divina, é fazer as coisas com paixão, com inspiração, com desejo, né? Há a necessidade aqui de alimentar uma ambição na energia do presente e tornar os nossos impulsos uma realidade a partir da nossa aplicação, porque nós estamos aqui com energia e paixão infinita, iniciando um projeto ou se preparando para uma nova meta, um objeto de desejo. Então nós devemos colocar o amor, né? E ao mesmo tempo devemos colocar a instigação, o desejo, a paixão, para que as coisas possam se materializar, se realizar. Atrelada a essa energia, nós temos a energia do 3 de ouros, como se houvesse a necessidade aqui de externar uma habilidade, um talento, e isso ganhará ou conquistará grandes resultados. O 3 de ouros traz aqui uma obra, um ofício, um hobby, como se nós estivéssemos investindo cada parte de si mesmo, de si mesma, neste novo projeto. É ser um artífice, um mestre. Então, o tarot está dizendo que nós devemos exibir a nossa obra para as outras pessoas. E isso atrelado à energia do trabalho. Esse trabalho sendo aplicado. Então, a gente precisa aqui de autodireção, focada no trabalho. São estruturas rígidas, mas estruturas rígidas possibilitando muita criatividade em nós. Então, o tarot está dizendo que nós temos que trazer estas habilidades à tona. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Aquário. Bem, na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado, nós temos aqui o príncipe de copas, atrelada à energia e à vibração da carta da cigana. Então nós temos que ter um cuidado com esta pessoa do passado e seguir sempre o nosso processo intuitivo. Não sei se de fato você quer essa conexão, porque nós temos aqui o Ás de copas na casa 1, pedindo para que você se expanda, né? Vá em direção ao novo. Isso aqui vai depender do teu eu interior e daquilo que você deseja. Há a possibilidade de uma reconexão com esta pessoa, mas também há a possibilidade de você soltar essa vibração, porque este masculino, ele traz o desejo, né, pela união e pelo reencontro, como se fosse um amante, um pretendente, alguém do passado, só que ele usa aqui esta armadura radiante. É um amor romântico, ele traz aqui a busca, né, pelo entendimento, ou espera com ansiedade esse retorno para essa relação contigo. Mas nem tudo o que ele fala, que ele externa, é sincero, é verdadeiro, é honesto. Há na realidade aqui muita energia de desejo, onde o tarot está dizendo que você deve buscar a tua sabedoria, o teu olhar, focado nas questões de cunho espiritual, né, para que você solte aqui um pouco desta confusão ligada a essa energia e essa vibração.
Se isso se foi, né? Se isso aqui, o universo não permitiu a expansão, é porque de fato não é para você, porque de fato há aqui novas possibilidades. Então tenta adequar o que eu estou dizendo à sua realidade, tá? Essa leitura é uma leitura de forma coletiva. Por quê? Porque abaixo desse príncipe de copas e traz essas confusões dentro do campo emocional e afetivo, onde há necessidade de centrar em você para você discernir estas questões. Nós temos o 10 de paus, e o 10 de paus traz os fardos, as responsabilidades, as bagagens pesadas sobre os nossos ombros, como se tivesse aqui uma energia de opressão. Esta outra pessoa dependendo diretamente de você, e você carregando aqui este fardo, esse peso em seus ombros, onde você traz esse sentimento de sobrecarga, de incapaz de enfrentar uma pressão. O desafio aqui é superar os teus limites e soltar essa energia, essa vibração, né? Muitos de nós assumimos esses fardos por vontade própria. Então, o tarot está dizendo aqui, cuidado com o teu campo emocional, né? Cuidado com essas ilusões e essas incertezas, porque nem tudo parece o que de fato é. Na realidade, essa energia do passado, o tarot está pedindo para que você centre em você, né? Centre no teu eu, centre no teu processo intuitivo e discirna as coisas a partir da tua intuição. Porque nós temos o 10 de espadas na casa 2, e o 10 de espadas traz a destruição, a morte do nosso antigo eu. Há muita autoanálise, há muita crítica, né? E crítica dolorosa. Cuidado com esse campo mental. É preciso aqui desmontar algo ou alguma coisa para que a gente possa se sentir aliviado, eliminar, né, padrões de pensamentos antigos que traz ruína, que traz devastação. Há uma energia de renascimento, mas ao mesmo tempo o tarot está dizendo que a gente não deve se identificar com o nosso campo mental. Nós precisamos aqui destruir essa perspectiva de não conexão com a mente, porque a mente aqui traz um aspecto negativo do não merecimento, do não pertencimento. Então, cuidado aqui com esta vibração. Não se identifique com o campo mental, mas foque no teu processo intuitivo. Se for para soltar essa energia do passado, solte, se agarre à energia de cunho espiritual e se expanda para o novo. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Aquário. Se não ressoar, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão dessa leitura. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo tem um link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos o pajem de ouros. É uma energia de fertilidade, é uma energia de bases produtivas, como se houvesse aqui muita saúde física, muitas possibilidades contidas nas coisas mais improváveis em relação à energia de cunho material. É como se houvesse aqui um despertar e recomeço na vida em relação ao trabalho, à matéria, ao dinheiro, a prosperidade, como se nós estivéssemos aqui prontas para trazer plenitude para a nossa vida material. Mas também há uma energia de muita aprendizagem na perspectiva de futuro, onde a gente deve guardar silêncio, porque sobre essa energia do pajem de ouros, que é o ventre do mundo, a energia de muita fertilidade, nós temos aqui as pessoas mal intencionadas. Então, o tarot está dizendo aqui que nós devemos guardar um pouco, né, as questões de cunho material e financeira em segredo para que as coisas possam fluir, porque a energia da serpente é sempre uma pessoa mal intencionada. Se diz amiga, amigo, mas ao mesmo tempo vibra negativamente para com as nossas conquistas, tá? Abaixo nós temos a energia do 8 de espadas,
pedindo para que a gente olhe para dentro. É um pouco dessa energia do 10 de espadas na casa 2 que traz a armadilha, né, de cunho mental, perdão. É como se nós nos sentíssemos aqui aprisionados, aprisionadas, detidos, né? É através dos pensamentos e das palavras que nos aprisionam e nós nos sentimos aqui incapazes de agir da forma que nós realmente desejamos. Há um processo de estagnação do campo mental. São padrões de pensamentos antigos que a gente tem que soltar. É como se nós sentíssemos aqui, como se nós fôssemos uma donzela em apuro, que precisasse ser sempre resgatada pelas outras pessoas. E necessariamente não é assim. Nós criamos uma prisão de cunho mental e entramos nela. Então a gente deve soltar as amarras que nos prende e a venda que não permite que a gente veja a verdade. Não se sinta impotente. Olhe para dentro e solte essa energia, essa vibração, porque aqui há energia de capacidade, de transmutação, de transformação a partir do eu. Então não olhe para fora, olhe para dentro e não se identifique com a falta, com a escassez e com o não merecimento, porque nós temos o arcano maior de número 19, o Sol, e o Sol traz o brilho, a verdade, a iluminação e a revelação. É a consciência e o despertar. É uma energia aqui de muito otimismo, entusiasmo, alegria e felicidade. É o êxtase verdadeiro, é a celebração. E ao mesmo tempo nós temos a expulsão, né, da ignorância, da falsidade, das coisas ruins que estão atreladas à nossa energia e na nossa vibração. É preciso ver, compreender, para que a gente possa eliminar toda essa energia de falsidade na concepção de futuro. Então, nós temos aqui, depois que essa serpente foi expurgada, nós temos a energia de momento de boa sorte, de prosperidade, como se nós estivéssemos aqui retornando a uma época feliz. A realização e a superação. É isso que o tarô está apontando. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Aquário. Bem, eu vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente essa leitura, essa mesa. Se você sentir a conexão amorosamente em seu coração, eu recomendo que você assim o faça, através do salmo que irei passar para você, bem como a mensagem correlacionada a este anjo, a este arcanjo. Bem, o arcanjo cabalístico que vai reger essa leitura é o arcanjo de número 66, gosto muito deste arcanjo, né? O arcanjo Manaquel, o arcanjo de número 66. O salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 37, e a mensagem diz o seguinte: conecte-se com o plano dos elementais. Eles vivem no fogo, ar, água e terra. Não esconda seus sentimentos. Acredite em seus potenciais e não perca as oportunidades que a vida lhe oferece. Invoque este anjo para ter força, para se realizar e ter sucesso em seus empreendimentos. Manaquel, arcanjo de número 66, o salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 37. Como indicação de leitura, eu trago este livro, né, do Krishnamurti, o seu universo interior. Você é a história da humanidade. Krishnamurti, ele nasceu na Índia em 11 de maio de 1895 e morreu em 17 de fevereiro de 86. Ele foi filósofo, escritor, foi educador, fundou juntamente a Sociedade Teosófica, que foi através da Sociedade Teosófica que eu encontrei o Krishnamurti. Primeiro eu encontrei a Blavatsky e depois eu me apaixonei pelos textos do Krishnamurti. Então ele fundou a Ordem Internacional da Estrela do Oriente e após a morte de um dos seus irmãos, decidiu desligar-se da ordem e passou a ser conhecido como guia espiritual, apesar de sempre ter recusado esta autoridade, não aceitando inclusive discípulos, né?
não pertencia a nenhuma organização religiosa e nem estava associado a qualquer escola política ou pensamentos ideológicos. Era vegetariano e se preocupava veemente com a educação. Fundou várias escolas em diferentes partes do mundo e até hoje as suas fundações, além de difundirem o seu pensamento e obra, mantém esses centros educacionais. Sua obra envolve mais de 60 títulos, entre eles o Livro da Vida, também publicado aqui pela editora Planeta. Na realidade, esse livro, eles são perguntas, né? E, consequentemente, ele vai respondendo a algumas questões, né? Ele diz assim: o correto pensar vem por meio do autoconhecimento. O autoconhecimento não se baseia em nenhuma fórmula. É por meio da consciência constante dos nossos pensamentos e sentimentos, das nossas ações e reações e de todos os opostos que encontram dentro de nós que vem o autoconhecimento, do qual surge o correto pensar, o correto compreender. O correto pensar exige uma ocupação correta e uma ação que não seja excludente, porque o autoconhecimento é um conhecimento intelectual, que é separativo, limitado, estreito. Na compreensão de si mesmo está a compreensão do todo. E ele diz assim: a verdade não é algo misterioso, a verdade está onde você estiver. A partir dali você pode começar. A verdade é que sinto raiva, sinto ciúmes, sou agressivo, brigo. Isto é um fato. Assim deve-se começar, apontando-se de modo muito respeitoso a partir de onde nos encontramos. Por isso que é importante conhecer a si mesmo, ter um completo conhecimento de si mesmo, não a partir das outras pessoas, de psicólogos, de especialistas no campo cerebral, etc., mas sem compreender quem você é. Por que você é a história da humanidade? Se souber como ler este livro, que é você mesmo, então compreenderá todas as atividades, brutalidades e imbecilidades que a humanidade, por você e pelo resto do mundo. Bem interessante a filosofia e a concepção e o pensamento do Krishnamurti. Ele diz assim: só existe a realidade, o supremo único. Só existe uma humanidade e uma justiça, e o caminho para a sua realização não passa por nenhum outro lugar, nenhuma outra pessoa senão por si mesmo. Busque sua própria libertação, e então libertará o mundo de suas confusões e conflitos, sua dor e antagonismo, porque você é o mundo. O seu problema é o problema do mundo. Se você se apega às suas crenças, a seus deuses insignificantes, à sua nacionalidade, às suas posses, a seus líderes, criará um mundo de confusão e conflito, de seitas, de pensamentos raciais e religiosos, de fronteiras econômicas e ideológicas, levando sempre à separação, criando animosidade, multiplicando catástrofe. Magnífico a ideia e o conceito do Krishnamurti para trazer expansão, porque nós somos o mundo, nós somos uno, nós somos o todo. E a partir do momento em que mudamos a nossa concepção, nós mudamos o mundo, porque nós somos o mundo. Então, Krishnamurti, em seu universo interior, você é a história da humanidade, traz uns aspectos lindos para que a gente possa expandir, né, a nossa consciência. Então, eu trago aqui como indicação de leitura este livro. Vou deixar aqui na descrição o link para o acesso a este livro, como se também você quiser buscar o Livro da Vida. São 365 meditações diárias nesse livro. Você pode começar o novo ano com essas práticas espirituais, todos os dias fazer uma prática meditativa. Então eu vou deixar o link para o acesso a esse livro, bem como ao tarô de Waite que eu utilizo nessa leitura e ao baralho cigano. Gratidão por você assistir até aqui. Paz e muita luz. Namastê. Beijos no coração. Até breve.